Olá pessoal, vamos aí para o bloco 2, né, dessa aula de período pré-colonial, aula 2, bloco 2 de Brasil. Agora a gente vai tratar basicamente qual foi o tipo de relacionamento dos portugueses com a realidade brasileira e desembocando até a formação da Vila de São Vicente. Então acredito eu que mais 15 minutinhos a gente consegue safar isso aí. E assim, a gente tem que começar falando do quê? A gente tem que começar falando de um eurocentrismo. É interessante a gente falar disso porque isso ajuda a gente a entender também como é que se compôs essa relação inicial. Primeiro, a gente tem uma visão de que quando Cabral chega aqui, pisa aqui, você tem o escrivão, o Pero Vaz de Caminha, e fica responsável por fazer uma descrição, né, do território descoberto. Primeiro que é um documento renascentista, para quem está pensando, né, SpaceX, a história geral, o Renascimento está impregnado nesse documento, quando ele tem um certo otimismo na descrição, quando ele fala, por exemplo, que parece que eles chegaram no paraíso. Então existe um elemento importante aí olha, o paraíso é aqui. A galera anda que nem Adão e Eva, não tem problema com as suas vergonhas. São mulheres com os seios fartos, com os seios bonitos, mulheres bonitas, da cor de jambo. Então você tem cabelos negros, olhos negros, e eles não escondem suas vergonhas. E assim, nativos que não fedem, nativos que não têm contato com doenças, isso é interessante, porque eu nem coloquei slide, mas parte, acho que vale a pena até eu colocar nesse processo de colonização, e parte desse processo de colonização, ele é realizado com a morte dos nativos, né? Eu estava lendo que você tinha cerca de, sei lá, 40 milhões de nativos na América, no início do século XVI, quando você tem a chegada de Colombo, no final do XV, chegada dos portugueses no final do XV e início do XVI. E quando você ocupa esse território, essa população vai para 5 milhões, 2 milhões. Então você tem uma redução imensa, né? Foi um genocídio de 90 a 95%. E aí, como é que a gente entende esse contato? Num contato em que você olha para o nativo como inferior. Olha para o nativo como um nativo que não tem nem lei, nem rei, nem fé. Então vale aí botar o quadro da primeira missa, onde você vê os nativos como se fossem crianças, criaturas, animais selvagens. Então tá aparecendo aí o quadro da primeira missa, que é um dos atos que acontecem quando você tem a chegada de Cabral aqui. Eu acredito que coloquei na aula de grandes navegações, mas vale a pena a gente voltar a isso. Então você tem uma visão de que o nativo ele é visto como inferior. Isso é uma visão eurocêntrica, onde o europeu olha para o nativo e fala: pô, o nativo ele tem muito que aprender comigo. E o nativo não tem noção comercial, o nativo não tem noção. Noção comercial não, o nativo não tem noção de uso de moeda. A troca entre tribos até acontece, você tem alguns acordos e tudo mais, mas você não tem moeda, você não tem ideia de valor de moeda, moeda de ouro. O nativo olha para quê? Que essa merda serve para quê? Então o europeu ele olha para o nativo com uma desconfiança. O nativo olha para o europeu, caramba, que bicho é esse? Que aparece com roupas brilhantes, as armaduras, que aparece fedido, com a boca podre. Então, assim, o nativo ele não tem muita coisa que o europeu tem e vice-versa. E aí vale a pena a gente pensar que o Pero Vaz de Caminha, ele escreve uma carta em que é enviada lá para o Dom Manuel, que instiga o Dom Manuel, tanto é que ele envia missões exploradoras com Gaspar de Lemos e o Gonçalo Coelho, e o Pero Vaz de Caminha, ele descreve, ó, essa terra aqui a gente não encontrou ouro, mas os nativos apontaram para o colar do capitão, mas é uma terra que parece que tudo que plantar vai dar, é uma terra que vai dar trabalho e vai ter material para ser produzido. Então, uma terra positiva, uma terra que tem recurso para a gente produzir, para a gente ganhar dinheiro em cima disso. Mas não tem ouro e prata. Mas é possível que tenha. E aí é uma terra representada como desconhecido, como um certo paraíso. E que num primeiro momento eu vou ter uma relação positiva. Vamos lá. Vamos comentar uma coisa que é importante. Deixa eu ver como é que tá funcionando. Que é a figura dos degredados. Quando você vai tendo essas viagens dos portugueses para cá, você vai jogando pessoas que eram condenadas criminalmente lá na Europa, lá em Portugal, e aí tu chega para ele e fala o seguinte: olha só, tu é um degradado.
que é um degredado? A pena do degredo. Você não pode mais ficar em Portugal. Você tem que ficar em posse de Portugal, fora de Portugal. E assim, a pena do degredo é uma pena que vai na história do Brasil colônia, tá? Você teve, por exemplo, gente da Inconfidência Mineira que tomou um degredo para a África. Então, cometeu crime aqui, tomou um degredo para a África, vai morar na África. Cara, degredado, ó. Você vai com a gente no navio e se tiver uma situação que eu preciso te largar, eu vou te largar. E aí você teve casos como o Bacharel de Cananéia, eu procurei o nome dele, não encontrei, mas o Aquino comenta, o João Ramalho, que é comentado no Vicentino, da ESA e da SpaceX, e o Caramuru, que também é comentado, que é comentada a figura dele na SpaceX. O que eu quero comentar aqui? Esses três são nomes famosos de vários degredados ao longo da história. Só para você ter uma ideia, o Caramuru, a relato do Tomé de Souza, antes de instalar o governo geral, você ter o Caramuru sendo solicitado por autoridades portuguesas para preparar o terreno na Bahia. O Caramuru era lá na Bahia. E aí, para você ver a relevância dele. O João Ramalho ajudou muito na região da vila da Borba do Campo. Santo André da Borba do Campo ou Borba do Campo. Sempre confundo. Mediando o diálogo com os nativos, fazendo um papel ali importante de troca cultural e vai favorecer a chegada dos demais portugueses e aí você tem um diálogo, né? O Bacharel de Canané, eu cheguei a encontrar essa imagem, que é muito boa. Tá o Bacharel no lado esquerdo da imagem, no canto esquerdo, de manto branco. Perto dele tem dois nativos, você consegue ver isso. E tá o navegante, o colono, tá um membro do clero ali dialogando. Então tá o Bacharel fazendo uma mediação. É importante pensar a figura dos degredados e náufragos que foram significativos para fazer essa mediação. Para fazer uma mediação que garantia uma relação pacífica entre aqueles envolvidos, para poder, de certa forma, facilitar esse processo colonizador. Então, não posso desprezar a figura dos náufragos degredados nesse processo colonizador. Tá? Muito importante pensar isso. Beleza? A figura do João Ramalho, que teve filhos com nativas, o Caramuru, que casou-se com a filha do cacique Tibiriçá, com a Paraguaçu, e aí teve uma porrada de filho com outras índias até, com outras nativas. O Bacharel de Canané não conseguia informação se ele chegou a se casar com alguma nativa, mas a mediação que apareceu na imagem, né, que está aparecendo aí. Então os degredados, os náufragos, eles têm um papel importante de ajudar, já que você não tem uma presença de colonização permanente. Vamos lembrar, Portugal estava focado aonde? No Oriente. Então é importante pensar isso, esse foco no Oriente, é essa galera que vai atuar aqui, né? E aí Portugal, ele tinha um sonho de encontrar metais preciosos que acabou não se realizando agora. Não vai ser agora que eu vou ter metal precioso, vai ser lá na mineração, no final do século XVII eu tenho a descoberta, com a atuação dos bandeirantes. E eu vou ter o quê? Eu vou encontrar o quê? O pau-brasil. Então o pau-brasil vai ser esse papel econômico inicial nesse período pré-colonizador, onde eu não tinha ocupação permanente, onde eu não tinha um papel de ocupação permanente, onde eu tinha um papel ali de exploração extrativista do litoral brasileiro, de um material que dá para tirar um dinheiro, mas não era um material que Portugal desejava. Portugal desejava um material mais rentável. Enquanto não aparece esse produto mais rentável, enquanto Portugal não está tendo problema no Oriente, e daqui a pouco vai ter, é importante a gente pensar, e a gente até já viu imagem disso, é importante a gente pensar, eu vou ficar nesse momento incipiente de ocupação do território, não vou ocupar ele de maneira efetiva. E é importante também entender que com essa ocupação que não acontece, que vai ser protelada, que vai ser colocado para frente, eu tenho uma relação pacífica entre os portugueses e os nativos. Porque eu não estou tomando o território nativo, eu não estou tentando escravizar o nativo agora, eu estou fazendo uma relação pacífica. Beleza? Então vamos lá. Já que eu trouxe tantos elementos em cima disso, vamos descer a ladeira, né, nesse calorão que está no Rio de Janeiro, e começar a entender por que o pau-brasil ele é um elemento importante. Primeiro que o pau-brasil ele é muito significativo para tingimento de tecidos lá na Europa. Então, o tingimento de tecidos é uma coisa muito significativa com o pau-brasil. Você tinge o tecido vermelho. É até interessante que na imagem você tem
o tecido vermelho e o tecido azul escuro, as duas cores mais utilizadas por gente poderosa. Eram cores difíceis de se obter, o azul escuro do anil e o vermelho do pau-brasil. Até rimou, perseverou essa rima, gerando aí uma prática lucrativa que a elite lá na Europa vai usar, né? Então é importante pensar uma elite poderosa europeia, uma nobreza, um clero, uma alta burguesia que vai usar isso aí e vai usar esses tecidos. Então o pau-brasil, ele valoriza o tecido. O tingimento da cor vermelha valoriza esse tecido, valoriza esse bem, essa realidade. E com isso, o pau-brasil, ele vai ser um produto extraído e que, de certa forma, vai gerar uma renda. Então, vamos lá. Tem várias informações nesse slide, né? Então, vamos seguindo de maneira inteligente. O pau-brasil, além do tingimento, também tem a fabricação de móveis de luxo, não sei se eu tinha comentado. Isso está no edital das provas militares como um elemento importante para o corte dessa madeira. E aí, no primeiro momento, uma relação positiva. Você está vendo nativo com um machado. É interessante pensar que aqui eu não tinha metalurgia, então o machado já é um produto do escambo com os portugueses. O machado do fio de metal europeu, a metalurgia, os itens de metal que os nativos vão pegar em troca dessa madeira abundante. E aí eu queria fazer várias brincadeiras. A primeira é que o nativo vai achar lucrativo, porque itens sem importância para os portugueses, mas para o nativo tem importância. Um utensílio de metal, uma ferramenta, uma arma, né, uma espada, uma arma de fogo, que vão ser utilizados para a troca. O nativo vai, de bom grado, da madeira, que ele vai falar, cara, tá abundante aqui. Eu até comento que os nativos têm uma questão do Enem famosa, vou colocar o texto aqui, é uma entrevista do Jean Delery com um cacique tupinambá. O cacique brinca e fala, vem cá, lá na terra de vocês não tem madeira não? Vocês cortam tanta madeira, aqui é tão abundante, não tem árvore lá não? Porque o nativo trabalha com uma visão de utilidade, né? O que você faz com a madeira quando corta? Você constrói uma casa, você constrói uma oca, você faz uma fogueira. Você não pensa em ganhar dinheiro, na visão nativa, né? Você não pensa em ganhar dinheiro. E o nativo, pô, vou ganhar dinheiro. Vou pegar a moeda de ouro, eu vou fazer o quê? Vou comprar da onça? Vou comprar um produto da capivara? Não. Então o nativo, ele tem essa relação de utilidade. E o europeu tem a visão mercantil, marcada por uma perspectiva de enriquecimento, marcada por uma lógica de tipo, vou enriquecer a qualquer custo. E aí, com isso, o europeu, ele vislumbra esse lucro, mesmo que pouco, com o pau-brasil, né? Quando eu falo pouco, eu queria até me corrigir um pouco, nesse pouco, e é um pouco comparado, por exemplo, ao mercado oriental. É um pouco comparado ao ouro, mas teve gente que enriqueceu, como, por exemplo, Fernão de Noronha. Foi o primeiro cara a obter autorização para explorar o pau-brasil aqui no litoral brasileiro. Ele recebe o primeiro contrato de estanco, né? Estanco contrato, autorização, documento que autorizava o navegante a ter o monopólio de exploração do pau-brasil concedido pela coroa. Escambo é o que está acontecendo aqui, o nativo indo fornecer madeira, colocando no navio ou colocando na feitoria ao longo do litoral, e o português, ele dando itens de metal, roupas e coisas do tipo. Então, aqui está o escambo. Essa é a prática feita pelo nativo na relação direta com o europeu. Aqui eu tenho um homem que recebeu o direito de exploração, o estanco. Entendido isso? Então você tem uma diferença bem significativa aí desses dois elementos, aí quando você trata desse ponto. Vamos lá, o que está faltando? Está faltando que, onde é que ficava essa madeira? Nas feitorias, tem a representação de uma feitoria lá na África, que hoje é patrimônio da humanidade, se não me engano é a feitoria de Arguim, não, São Jorge da Mina. São Jorge da Mina que está de pé ainda, Arguim foi destruída. E embaixo tem a representação do Age of Empires 2, quando você joga com os portugueses, tem a feitoria, né, que eu sempre falo que é um shopping center. Como assim um shopping center? É um local em que você tem venda de mercadorias e é um local que é uma estrutura defensiva, né? Então você tem uma única entrada, você tem muralha, você tem uma estrutura que defende os comerciantes e que defende os recursos ali obtidos. Então eu brinco shopping center, porque o shopping center é um espaço fechado, né? De certa forma tem uma segurança interna e tal, tem uma entrada, uma saída,
e aí muitas das vezes se inibe, coíbe práticas de ataque. Não quer dizer que não exista, né? Acontece. Várias vezes tem essa alta joalheirinha dentro do shopping center. Mas você tem ali uma estrutura que lembra, que a feitoria lembra isso. Então a feitoria, que na África é diferente do que na América. Na América, um depósito de pau-brasil. Na África, eu tenho um contato com os comerciantes africanos. Não à toa, eu comento na aula de grandes navegações, a língua portuguesa se torna até uma língua do comércio, né? Onde os portugueses negociam com os comerciantes do interior do continente africano. Então, isso vai favorecer contato com marfim, contato com ouro lá na África, contato com os escravizados. E aqui no Brasil, eu, no primeiro momento, vou ter uma feitoria voltada para quê? Para depósito para o Brasil, para uma relação pacífica com os nativos. Então, claro que a feitoria, aqui no Brasil, no litoral brasileiro, ajuda também na defesa do litoral. Isso vai ser importante a gente destacar. Beleza? Então, é importante pensar esses elementos. O Fernão de Noronha, ele vai ser o primeiro a obter esse entendimento aí, né, essa realidade de ter o estanco para exploração, e isso vai fazer parte desse contexto de obtenção dessa madeira e relação positiva com esses nativos, né? E, obviamente, num primeiro momento eu vou ter uma relação tranquila, uma relação marcada por uma passividade entre os nativos e os portugueses, porque os nativos estão recebendo produtos em troca de algo que eles veem muitíssimo abundante e inútil. Né? E aí eles pensam assim, cara, tem madeira suficiente aqui, tem muita madeira, então eu tô no lucro. Né? Eu tô na vantagem. Então é importante pensar isso, pensar esse elemento com um quadro legal de entender o escambo nesse sentido. Para terminar, né, mudei de ideia, vai ter o bloco 3 para falar só das expedições, mas eu vou dar uma aperfeiçoada nessas expedições, eu vou botar mais alguns slides. Para terminar, é importante entender que esse produto começou a aumentar o seu volume lá na Europa, e com o aumento do volume lá na Europa, obviamente que isso chamou a atenção dos concorrentes portugueses, os franceses. E aí, os franceses, com espiões, seguindo navios portugueses, você vai ter piratas, corsários franceses negociando, explorando para o Brasil aqui no litoral. Então você vai ter essa prática, esse costume dos franceses fazendo isso. Isso vai ser importante, vai ser relevante. Os franceses realizando essa prática. Para o nativo, Perós ou Mois, como eles usam, né? Tem na questão também do Enem. Vou voltar a ela. O cacique brinca, né? Olha, por que vocês correm tanto para isso, né? Buscam tanto essa madeira. E aí os franceses vão contrabandear isso para o Brasil, e os portugueses vão começar a sentir necessidade, obviamente, de defender esse território. Vão começar a sentir uma preocupação de, epa, o território está sendo ameaçado, precisamos agir de alguma forma. Então, muito legal, muito interessante. Né? A gente fecha esse bloco 2. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o bloco 3 para completar essa aula, fechar essa aula só com as expedições. Eu vou trazer muita informação legal para ficar bem completo, bem complexo essa informação sobre as expedições. Valeu? Daqui a pouquinho tamo aí. Tamo junto. Aquele abraço.